muito honroso, que me foi feito por Patrícia e Priscila, e lembrar também de Sônia Borges, que compareceu à atividade do fórum, e dizendo que, olha, presta atenção aí, tem uma moçada que está afim, né? Está com muito gás. Eu digo, tá legal, vamos nessa. Porque desde que cheguei aqui em 88, já havia o Colégio Freudiano de Goiânia, era dirigido pela Dinair. Ela teve problemas de saúde, se afastou e aí o colégio encerrou as suas atividades. E eu fiquei assim muito naquela situação de com quem conversar, né, a respeito de psicanálise. O que me interessa muito, a conversa. E acabei me unindo a colegas, Norton Leão e Eduardo Verano, para fundarmos a Fazenda Freudiana de Goiânia, na qual eu passei mais de 20 anos nesse trabalho de transmissão, alguma transmissão, e também de ensino. Dela me afastei por discordâncias depois de 23 anos, uma longa história. Talvez quem queira se interesse por isso, a gente pode conversar. Mas isso poderia ficar para mais tarde. Eu queria ressaltar que a partir de 88, como eu estava conversando com a Letícia, as coisas mudaram muito no sentido mudaram para melhor, porque surgiram novas instituições de psicanálise aqui em Goiânia, entre elas a Letéia, o Corpo Freudiano, do qual eu me sinto assim um pouco responsável pelo surgimento, uma espécie assim de padrinho, porque nas vezes em que eu convidei o Marco Antônio Coutinho Jorge para jornadas que fazíamos na Fazenda Freudiana, ele se interessou muito pela cidade, sobretudo pela decoração, o Art Deco, se interessa muito por arquitetura e tal. Disse, mas como é que é o exercício da análise aqui nessa cidade? Aí eu disse para ele, né? Falei da minha experiência, falei da nossa prática e então resultou a fundação do Corpo Freudiano. A Escola Brasileira tem aqui também um grupo, eu não sei exatamente como se chama, mas enfim, ela está presente. Sessão. Enfim, as coisas mudaram muito para melhor no sentido de a variedade, a pluralidade do campo analítico, para além, por exemplo, da experiência da IPA, né? É uma alternativa a isso, que vão compondo, a meu ver, uma massa crítica, a formação de pessoas que estão interessadas em pensar criticamente as condições culturais em que a gente vive, não só em Goiânia, mas no país como um todo, né? Então, isso mudou muito, a meu ver, e para melhor. E a prova disso é a presença de vocês aqui num sábado, numa manhã tão linda, que dá praia, e vocês estão aqui interessados nessa, nesse assunto que não deixa de ser também a nossa paixão, a nossa vida, nosso engajamento, nosso compromisso
na tentativa de formarmos uma transferência de trabalho com a psicanálise para além das nossas transferências individuais, com pessoas, enfim, para que a psicanálise continue a ser uma possibilidade a quem por ela se interessar. Então, eu queria inicialmente fazer a leitura de 2 pequenos textos que eu retirei do meu baú de espantos, mas acho que eles têm alguma atualidade, no sentido de saudar a instituição que vocês estão começando a criar e desejar vida longa a essa prática que exige alguma coragem, alguma disposição subjetiva muito específica para ter resultados na sua perseverança. Então, o primeiro título se chama Primeiros Passos e o segundo se chama Janelas do Futuro. Ele começa assim: falar sobre os primeiros passos pode nos dar prazer. Os primeiros passos estão associados a um período de nossas vidas que é absolutamente decisivo, a infância. É quando se joga o jogo de vida ou morte, um terrível e, no mais das vezes, invisível combate entre as forças de Eros e Thanatos. O bebê vai ou não vai sobreviver? Vai ou não escapar de insidiosas moléstias? Escapar da passagem de um meio líquido para o meio aéreo, onde lhe custa respirar, quando respirar queima como brasa? O bebê vai escapar das forças de destruição que operam silenciosamente dentro de si? Vai escapar dos diversos contágios, das diversas contaminações que implica o simples ato de viver? Vai escapar das diversas imperícias, dos cuidados iniciais, da infecção hospitalar, do excesso de carinho? Vai escapar até mesmo de uma mãe insuficiente ou suficiente demais? O fato é que aqui estamos, e se estamos, escapamos. Podemos então comemorar, lembrar juntos, celebrar. Os primeiros passos são sempre de ordem mítica. Quem pode garantir quais são os primeiríssimos passos de alguém, de um bebê, ou mesmo de um adulto, no exercício de uma nova profissão, de um jovem que se encontra pela primeira vez com uma namorada? Onde situar precisamente este momento? Será que o primeiro passo não é, por sua vez, o resultado de uma longa cadeia, de uma longa série de acontecimentos que culminaram exatamente nele, no primeiro passo, tal como uma banda de médios, tornando indistintos o começo e o fim, o dentro e o fora, o íntimo e o êxtimo, a semente e a árvore, tal como na dialética de Hegel? É assim que chegamos à ideia de que a criança é o pai do homem. Se for assim, então chegamos a um ponto culminante, posto desde o início. O jovem e o velho analistas têm algo em comum, se são analistas. Um não saber, uma abertura que leva ao novo, à criação. Podemos chamar esse ponto de douta ignorância e nos lembrarmos de Sócrates, chamado de o primeiro analista por Lacan. Mais uma vez, os extremos se tocam. Quem dá os primeiros passos? Certamente que o chamado analisante, certamente que o chamado analista. Por mera convenção, podemos fixar um primeiro passo no menino que se descobre portando um pênis, que se movimenta
à revelia, fica duro, coça, corpo estranho. O que é isso? Um protótipo daquilo que Freud chamaria de um estranho familiar, a inquietante estranheza de tão familiar e ao mesmo tempo incontrolável, indicando a potência que vem de um outro lugar, de uma outra cena sobre a qual não se tem comando algum. Resta falar, dirigir a palavra a alguém. Mãe, o que é isso? E notar como num raio o embaraço. O encontro com o sexo é sempre faltoso, como todos os encontros. É sempre traumático o sexo, o corte. Já está na etimologia. Sexo é corte. Sexualidade é o que vem no lugar desse corte, dessa falta. Alguma coisa que vem no lugar de coisa alguma é metáfora. Logo, sexo, sexualidade é metáfora. O que nos institui no campo da linguagem, seres falantes, filhos do simbólico, com quem abrimos uma conta, uma dívida impagável, até porque não há quem a receba. Dinheiro na mão, vendaval, para ninguém. Um olho cego vagueia procurando por um, como na letra de Zé Ramalho, na letra de Sófocles, com seu Édipo em Polona, como o coelho cego na estrada, por olhar para nada. Como não haver um testemunho para o não senso, para a falta de sentido, que por acaso é minha vida? Então, o que nos garante, o que nos dá garantias de podermos falar nos primeiros passos? Só pode ser a suposição, a mera suposição de que estamos nos entendendo. Estamos nos entendendo quando supomos que a tais palavras correspondem tais significados, assumidos por todos. E quem nos garante isso? Isso que é de ordem extraordinariamente prática, a suposição da vida de todos os dias, o tecido de que é feito o nosso cotidiano, o que audaciosamente chamamos de senso comum. Só pode ser o simbólico. São João, que era escritor, dizia que no princípio era o Verbo. E depois aprendemos que o Verbo se fez carne. Por sua vez, Goethe pensou que no princípio era a ação. Podemos aprender com eles, que lidavam com palavras, que o verbo é ação. A palavra põe em movimento, transmuta, transforma, altera, impede que o idêntico seja sempre idêntico a si mesmo. Um filósofo contemporâneo, Austin, também nos ensinou que dizer é fazer. E Lacan chegou uma vez a definir a psicanálise como sendo o discurso da ação. Podemos, então, estar de acordo quanto ao primeiro passo, a palavra. E se falamos em clínica psicanalítica, falamos em inconsciente. O que é isso, inconsciente? Ele é incognoscível, é bom lembrar, porque com frequência nos esquecemos disso, com a pletora de definições que acabam por encobrir o fato extraordinariamente simples e complexo, que é o sal da invenção freudiana. Isso fala, e essa fala se dirige a alguém, o analista, que disso é efeito.